Você sabia, Henrique, que aí no Rio de Janeiro, que aí não, você já não está mais aí, mas você sabia que no Rio de Janeiro existe uma lei que é proibido você andar com mochila nas costas dentro de elevador e de vagões de metrô? Não, por quê? Não faço ideia, eu tô lendo aqui só a lei, que a lei diz que é multa para as empresas que não colocarem a placa avisando isso, mas não fala, né, qual que é a punição para quem anda com mochila. Mas é que é proibido você andar de mochila nas costas dentro de elevadores, vagões de metrô e ônibus, né, prédios comerciais, shoppings, coisas do tipo. Bizarro, cara. Tem leis bizarras, né? Eu lembro de uma americana, acho que é Arkansas, se eu não me engano, que você não pode andar com sorvete no bolso atrás da calça. Fala, seus românticos, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, o podcast que percebeu que você pode até dar um baita ego, mas se arrumar treta com o COI, então você perde até o bronze. Então, chega mais Clê, pula 7 ondas no Kiba e arruma um quarto na Vila Olímpica Henriqueta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Luquiba, boa tarde, tudo bem? A Clê tá virando o Yannis na linha de lance livre, né? Cada vez mais enrolando para fazer a chamada, respirando, fazer a contagem aqui pro chefinho também. Nossa estrelinha de Canadá ainda está aqui conosco essa semana também, e pela barbaridade que foi semana passada nos ter feito esperar, essa semana a gente continua com a punição em cima dele também, e o jabá é todo seu. Concordo, então boa tarde, Henriqueta, espero que você esteja bem. Acredito que não está passando frio, mas como vai? Boa tarde. Boa tarde, chefinho querido. Boa tarde, Luquiba. Tô bem, dessa vez eu tô bebendo cerveja, que semana passada eu não tava, então tô mais feliz, né? E que antes de fazer o jabá, eu queria dizer que o chefinho tem uma diferença entre eles e o Giannis, né? Embora os dois demorem muito, o chefinho não erra nunca, né? Então, aproveitamento 100% sempre. Faz o jabá, bicho. Mas, bom, não esqueça então de nos seguir, por favor, no Instagram e no Facebook Tailgate Zone, no Twitter Tailgate Zone _BR e também no YouTube com as nossas lives aí de MLB, NHL, NFL, NBA, né? A liga que estiver passando no momento, que tiver assunto, a gente está comentando. E também, claro, não esqueça de olhar nossos outros podcasts desse maravilhoso conglomerado chamado Tailgate Zone. Nós temos também, então, o Tailgate Spreads, onde a gente fala de apostas, porque apostar dinheiro quando é pouco é divertido. E o Agência Dynasty, que a gente dá todas as dicas que você quer saber aí sobre Fantasy Football. E então, né, com especialistas aí de renome internacional. Então, por favor, não deixe de nos seguir em todos esses lugares. Exatamente. Então, no caso aqui, para não enrolar no montinho, Paulinha já traz a vinheta, vamos falar do assunto desse podcast. Seguimos com as nossas listas, a última lista dessa série, ou seja, os piores times a ganharem a World Series. Aqui é legal, aqui é aquele episódio que vocês já viram a gente metendo o pau aleatoriamente em alguns times, que é divertido, que já tivemos discordâncias no da NFL, inclusive, com eu achando times ruins e eles achando times bons. Enfim, chegamos no último deles, vamos de MLB. E aí eu quero saber de você, Luquiba, como a gente elencou os times de hoje? Bom, sempre quando a gente vai elencar os piores campeões, não quer dizer que o time era horrível e que não merecia ter sido campeão. Quando a gente faz, né, essa lista, a gente tenta primeiro mostrar que um time foi campeão, talvez não tendo a melhor campanha, ou talvez tendo alguma campanha fraca, mas teve seus méritos para ser campeão. Talvez tinha algum time com uma campanha muito mais impactante que por algum motivo não conseguiu ser campeão,
ou que talvez era um ano fraco, que não tinha times bons mesmo, né, como aconteceu, acho que na NBA, né, que a gente fez. Então, assim, a gente sempre tenta analisar dessa forma, né, nunca querendo tirar o mérito do título, né, das equipes. Mas esse episódio tem uma exceção. Como a minha professora de matemática dizia, toda regra tem a sua exceção. E esse episódio tem essa exceção. Então, este episódio tem um time que não merecia de jeito nenhum ser campeão, e a gente vai falar mais a respeito disso mais pra frente. Exatamente. Eu quero falar bastante, inclusive, sobre isso. Bastante não, mas um tempo considerável. Então nós vamos acelerar com esses times antigos, apesar de a gente adorar história. Paulinha, toca pela última vez essa vinheta maravilhosa. Bom, ao contrário da semana passada, rapazes, nós vamos em ordem cronológica dos fatos nessa semana. Então começamos pelo Detroit Tigers de 1945, que teve míseras bem entre aspas, né? Porque também não é tão mísera assim, mas foram 88 vitórias, 65 derrotas e, ao que tudo indica aqui, 2 empates. Esse time também tinha Hank Greenberg e Hal Newhouser, os dois que são Hall da Fama. Mas sei não, hein? Esse é um time que já passou pra World Series na Bacia das Almas, né? Ficou um jogo e meio à frente do então Washington Senators, que virou Minnesota Twins, né? Ainda jogava em Washington na época. E assim, ganhou do Cubs na World Series, um time do Cubs que era bem melhor. O time do Detroit Tigers, ele não era nada demais. Tinha 2 Hall da Fama, ok, mas assim, o Hank Greenberg já estava mais velho aí, já não jogou todos os jogos da temporada. Hal Newhouser, sim, teve uma temporada espetacular. Foi fácil o melhor jogador do time. 24 anos ainda, né? Tava voando. E, enfim, ERA de 1.81. Com certeza um grande jogador. Foi MVP da liga, aliás, 2 anos seguidos, 44-45. Mas era quase que Hal Newhouser e o resto. Essa temporada eu só resumo com uma pergunta. Como que um time que tem apenas 3 jogadores com temporada acima da média da liga vence a World Series? Esse Tigers explicou como é que isso foi possível. E só pra encerrar, como a gente falou da maldição do bode na semana passada, é essa World Series, tá? Que começa com a maldição do The Curse of the Billy Goat. Esse seria o melhor nome possível pra maldição aí dos Cubs, que ficou muitos anos sem ganhar um título até conseguir aquele em 2016. Mas essa maldição começou no jogo 4 dessa World Series aí de 45. E é só isso mesmo que eu acho que a gente precisa falar, né? É só acrescentar rapidinho que o Hal Newhouser ainda perdeu o jogo 1 da World Series, só que aí ele compensou, né? Ele voltou no jogo 5 e venceu, voltou no jogo 7 e venceu também. Jogou o jogo 5 e o 7, ganhou os 2. Então, foi realmente ele que ajudou aí o time a chegar lá. Isso me lembra alguma coisa, mas a gente fala depois. A gente vai chegar lá também, Aliás, foi o jogo completo no jogo 7, ou seja, né, também lembra alguma coisa, assim, atuações heróicas no jogo 7, né, sem muito descanso. É isso aí. Cheio de clubismo aqui, Luquiba. Então, o segundo time dessa lista aqui, na ordem cronológica, é o Dodgers, de 1959, que teve 88 vitórias e 68 derrotas. E na minha visão clubista, na minha visão haterista, na minha visão de ódio ao meu adversário, esse time só tinha um Sandy Koufax novinho. E nem isso foi o fator relevante, né, dessa temporada, porque foi uma temporada não tão boa do Sandy Koufax, né? Eu acho que aí, nessa época, né, eu acho que até era mais fácil times não tão bons ser campeão, porque era um vencedor da American contra da National. E aí, às vezes, você não tinha bons times de uma das ligas, né? Então, chegava um time não tão bom na World Series, e aí você fazia uma série boa, né? 3, 4 jogos bons e pronto, você era campeão. Então esse eu acho que foi um dos casos, né? Não que o time do Dodgers era horrível, longe disso, né? Mas era um time que não brilhava os olhos de ninguém.
e pegou um Chicago White Sox, que era o favorito na final, fez uma sequência boa, 4-2, e foi campeão. Aí a gente fica mais com pena do Chicago, do Nelly Fox não ter sido campeão, que também é outro baita jogador que não foi campeão, do que tirar o mérito dos Dodgers, que venceu o melhor, então não tem tanto o que falar. Mas acho que aí é mais lamentar que o Nelly Fox não ter sido campeão do que falar mal do Dodgers, né? Exemplifica muito aquela frase que a gente também já falou no outro podcast o melhor time vai ganhar jogo, mas o time mais quente é quem vai levar nos playoffs. Então, é isso. Com certeza. E para acrescentar, tinha o Sandy Koufax, tinha o Don Drysdale, os dois Hall da Famas aí, mas os dois bem novos ainda, e não eram ainda os Hall da Famas que vieram a ser, né? Koufax acho que tinha 23 anos, Don Drysdale 22. Mas é isso aí que vocês falaram já. O time só não era o melhor, não era espetacular, não era um rolo compressor, mas fez o seu, né? Não dá pra dizer que não merecia também. Tinha alguns jogadores bons, tinha o Duke Snider, tinha o Gil Hodges, e queria falar de um outro jogador em especial, acho que o Luquiba lembra bem dele. O shortstop desse time era o Don Zimmer. Foi um jogador bom aí, mas acabou sendo bicampeão pelo Los Angeles Dodgers, Brooklyn Dodgers, né? E que depois acabou ficando marcado porque ele era aquele velhinho que era o assistente técnico do Yankees quando teve a briga com o Pedro Martínez em 2003, e ele partiu para cima do Pedro Martínez e levou-lhe um soco, né? Um sai para lá e caiu no chão, coitadinho do velhinho. Mas fez história aí como jogador e técnico da Major League Baseball. Coitadinho nada, o cara que vai pro Yankees tem que apanhar mesmo. E posicionamento nesse podcast aqui é tudo. Então vamos para uma história que eu coloquei esse time aqui. Ele é o Royals de 85, com 91 vitórias e 71 derrotas. Talvez dessa lista aqui seja o time mais Cinderela de todos. O que você acha, Luquiba? Então, o Royals talvez ele era o time mais forte da West, né, da American West. Nessa época era dividida entre East e West. Então ele venceu 6 vezes em 10 anos a West, mas aí passava para fazer, né, o jogo contra o time da East e perdia para o Yankees. Né? Então era um time que não tinha preparo para ser o representante da American League, mas ele era o time mais forte da liga, da divisão da West. Né? Então é aquilo que a gente fala. Se dava bem por jogar numa divisão fraca, porque a divisão da West nessa época era fraca. E aí teve uma temporada que tudo deu certo. Né? Você teve o George Brett tendo uma temporada fantástica, com média mais de 33%, mais de 100 corridas impulsionadas, anotadas. Você teve, né, o Brett Saberhagen como o Cy Young. Então, assim, você teve 2 jogadores importantes. Mas não era o melhor time, mas venceu dos melhores, porque nesse ano venceu Toronto, né, que era o melhor time da American League, e depois, tudo bem, série de 7 jogos, e aí depois na World Series também, 7 jogos contra o Cardinals, que era o melhor time da Major League. Então, não tem muito o que falar mal a respeito do time. O time não foi o melhor, mas os playoffs venceu dos melhores. Então, não teve um caminho facilitado, como em alguns anos a gente vê alguns times que favorito que cai, e aí o time é campeão sem ter enfrentado nenhum favorito. Esse, né, o Royals, mérito que ele venceu os 2 melhores times da temporada. Teve uma rotação forte também, né, Riqueta? Que esquentou e jogou bem quando precisou dela, né? Porque o ataque realmente era deprimente. É isso. A gente vai ver aí, esse é um dos exemplos que a gente vai citar de que rotações ganham títulos, né? O Charlie Leibrandt e o Brett Saberhagen, os dois muito bem. Aliás, o Saberhagen tinha 21 anos só, né? Ou seja, baita talento aí, prodígio. E o Danny Jackson também foi muito bem. E tinha o Bud Black, só para continuar fazendo comparações com hoje em dia, ou relações a hoje em dia. Bud Black, atual manager do Colorado Rockies, já foi do Padres, e era pitcher nessa rotação. O ataque ele tinha acho que 3 nomes bons só, né? Que era o George Brett, como a gente falou, aí já o Steve Balboni, primeira base, que bateu 36 home runs, né? E o Frank White, segunda base, que bateu 22, e para um segunda base esse é um bom número, mas assim,
É um time que não deveria ter passado perto do título quando você para olhar realmente, mas esquentou na hora certa, tinha uma baita rotação, e aí tudo fica mais fácil, fica mais encaixado, né? E como o Luquiba falou, pegou os melhores times e bateu os melhores times, ou seja, não é porque o ano estava fraco, nem porque os melhores times caíram antes para outros, né? E aí o caminho ficou mais fácil. Muito bom. Mas aí a gente vai sair de 85 para ir para 87 com o Minnesota Twins, que aí tem uma história bem interessante aqui. A primeira é que é o único time na história a ganhar uma World Series tendo saldo de corridas negativo. Tá aí o primeiro ponto. Tá aí já para mostrar que esse time tem que estar nessa lista. O outro é que ele teve um recorde de 29 vitórias e 52 derrotas jogando fora de casa. Então esse time era corajoso só, se a gente puder falar alguma coisa, porque bom não era. Ele era um time competente em casa, vencia os jogos que precisava vencer, né, e fora de casa era quase que um saco de pancadas, né. O fato de ele ter o saldo de corridas negativo não significa que ele tinha o percentual negativo, ele venceu mais jogos do que perdeu. A diferença é que quando ele vencia jogos apertados, e quando ele perdia, ele abria as pernas, né? Então era um time irregular. Concordo contigo, tem que estar nessa lista mesmo, mas é aquilo que eu te falei, do Royals. Era uma época que era dividida, a American League era dividida, né, o East e o West, e aí um dos lados era mais fraco mesmo, né? Então, assim, o Twins, que estava ali na West, ele não jogava contra times fortes como Toronto, como Detroit, como o próprio Yankees, apesar desse ano não ter sido bem, mas do outro lado da American League, praticamente tiveram 3 times com mais de 90 vitórias, né? E esse time do Minnesota não ganhou isso. Então, assim, se talvez tivesse jogado a temporada inteira contra esses times, não chegaria à final, né? Mas como ele estava numa divisão fraca, isso facilitou, e aí chegou nos playoffs, ganhou dos times melhores. Então não tem muito o que falar desses times. São times que se aproveitaram, né, de uma regra que, assim, você joga a temporada inteira contra times fracos, e aí você tem 2 séries que você precisa ser genial, e esses times conseguiram ser geniais nessas séries. Então, méritos daí do Minnesota. E com certeza, e assim, para reforçar o fato de que ele era muito bom em casa, né? A World Series foi 4-3, e na época o formato era 2 jogos na casa do melhor ali, no caso, né, do mandante, de quem tem o mando de campo, depois 3 na casa do outro e os outros 2 na do primeiro, né? Era 2-3-2, ao contrário do atual, que é o 2-2-1-1-1. E o Twins ganhou os 2 primeiros em casa, perdeu os 3 fora, ganhou 6-7 em casa, o que comprova que era o time que realmente sabia usar o Metrodome a seu favor. E assim, teve temporadas muito boas de jogadores medianos, acho que isso fez a diferença. O Kent Hrbek, o primeira base, 34 home runs, o Gary Gaetti, terceira base, 31 home runs, jogadores medianos ou bons até, mas assim, jogadores que você não olha e pensa campeões, né? E tinha o Kirby Puckett, o center fielder, esse sim, o Hall da Fama, melhor jogador do time, com certeza aí, da lineup, né? E, enfim, se aproveitou disso e de uma rotação boa com o Bert Blyleven e o Frank Viola. Os dois, o Blyleven já era um jogador bem mais veterano na época, 36 anos, mas aí soube usar a experiência dele também para bater esses times e chegar, né, e ser campeão, usando o fator casa. Então, só para ilustrar, né, nem sempre o melhor time naquela época jogava em casa a World Series, porque não tinha um mando de campo para melhor campanha. Naquela época, os mandos eram alternados entre American e National. Então, o Minnesota simplesmente deu sorte de pegar um ano onde a World Series era da American League. E aí se fez valer, né, da campanha boa de casa e venceu os jogos em casa. Então não teve o mérito de jogar em casa a World Series por ter tido a melhor campanha. Não foi esse caso. Então é mais um time que soube usar bem as regras, né, do campeonato. Muito bom, belo ponto, Luquiba, belo ponto. Mas aí saindo de 87 a gente vai para 1990 com o Cincinnati Reds,
que teve uma temporada de 91 vitórias e 71 derrotas, que é um número que vocês vão ver daqui a pouco, que é um tanto quanto cabalístico. E eu queria falar um negócio. Se nos anos 70, com o Big Red Machine, esse time devia ter ganho mais títulos, em 90 era um ano que eles realmente não deviam ter ganho. Bom, o que eu posso dizer desse time de 90? Primeiro, mais uma vez, não foi o melhor time da temporada regular, mas venceu times fortes. Primeiro, venceu o nosso querido amarelão Oakland A's, né, que simplesmente teve o MVP da American League e o Cy Young da American League, né, o Ricky Anderson e o Bobby Welch. E venceu, antes, né, de chegar na World Series, o time que teve o MVP da National League e o Cy Young da National League, que foi o Pirates com o Bonds e o Doug Drabek. Então, assim, ele venceu os dois melhores times na teoria. Não só venceu, como varreu o nosso querido amarelão Oakland A's. E então, o mérito é por conta disso, né? Você pode não ter sido o melhor time na temporada regular, mas na hora que conta, você vence os melhores. Então, palma para eles e merece ser campeão. Só que entra na lista de os campeões, talvez os campeões mais fracos, né? Eu não digo piores campeões, mas os mais fracos. Eu acho que fica mais fácil de entender essas listas que a gente monta. Você tem razão, a gente tem que tomar cuidado. É os mais fracos. Mais fracos não, mais fracos mesmo. E acho que dá pra dizer que o melhor jogador, o grande destaque do time era o Lou Piniella, né? O manager, outro manager histórico aí, fez história aí tanto no Reds, como no Cubs, como no Mariners. E era um daqueles esquentadinhos que adorava ser expulso de campo. Mas era um baita manager, né? E fez esse time que tinha vários jogadores bons, mas nenhum grande destaque. Chega lá. Talvez o grande nome seja o Barry Larkin, que está no Hall da Fama, o shortstop, mas que não teve um ano lá tão bom assim. Teve 7 home runs só, bateu 30%, ok. Mas não foi um dos melhores anos dele. Ele que, aliás, era espetacular na defesa e era bom no ataque. Mas assim, é isso, um time que tudo se encaixou, em que teve jogadores indo bem, teve uma rotação sem nome até, mas com muita gente indo bem, né? Você vê a rotação aí, Tom Browning, José Rijo, né? Jack Armstrong, Danny Jackson, nenhum deles é um grande nome, mas os 4 tiveram bons anos, e aí isso acabou também pesando muito, né, para esse time, e acabou compensando também os times que não ganharam da Big Red Machine. Isso que é o mais apaixonante do beisebol, né, cara? Porque eu acho que é o time que é o mais coletivo mesmo. Porque você pode ter times que não têm talentos individuais, né? Não tem aquele jogador que se destaque individualmente, que seja muito acima da média, né? Mas que você tem um trabalho coletivo bom, você é campeão, né? Essa lista tem vários exemplos disso. São times que não tinham o melhor rebatedor, ou o melhor arremessador, ou que não tinha estrelas jogando, mas tinha vários jogadores acima da média ou na média, né? Mas que faz com que a coletividade do esporte funcione. E o beisebol também é um dos raros esportes em que se você tem acima de 30% de aproveitamento, você é excepcional, que acho que é pouco, né? Dos esportes que você, com esse percentual, você é considerado excepcional. Nossa, muito bom, Luquiba. Esse ponto da estatística também é bem legal mesmo. Mas é isso. Agora, Paulinha, você traz a vinheta, que agora a gente vai falar dos times mais recentes, dos times que a gente viu. E nós vamos começar aqui com um time que eu quero ver o Luquiba falar. Yankees de 2000, esse time levou, Luquiba, e tinha um ataque liderado, antes de mais nada, né? 87 vitórias, 74 derrotas. Que já é bem baixo pensando num campeão de World Series, ele teve aqui um ataque liderado por Jorge Posada, Derek Jeter e Bernie Williams. De resto, era todo mundo abaixo da média, bem abaixo da média, mas contou com grandes arremessadores, né? Se você vai falar da história dos Yankees, principalmente
das últimas décadas, é um time que sempre montou ótimos ataques com rotações fracas, né? Esse time era o oposto disso, né? E talvez por isso venceu, porque quantos times bons a gente viu aqui, né, nesses últimos anos de Yankees tendo ataque potente, uma rotação capenga e não levado a nada, né? Vocês têm bastante história com isso, né? A gente até falou semana passada do Bonds, né, da época do Bonds, e agora a gente vai falar também, né, quando inverte. Então, a gente sabe que no beisebol a receita mais aceita, né, para o campeonato é você ter uma rotação boa e não se importar tanto com o ataque. Esse time do Yankees talvez não foi o maior da história deles, e eu acho que de todos os títulos que eles ganharam, eu acho que esse foi um dos piores, né? Mas eu posso falar isso tranquilo porque a gente não tem o nosso torcedor de amendoim aqui para me corrigir. O que marca nesse time é que ele não venceu de 90 jogos, então foi o único time de todos que chegaram após a temporada que não venceu 90 jogos, se apoiou bem na rotação e principalmente num cara chamado Mariano Rivera, que é o maior closer da história da MLB, é fantástico, né? Ele fechou 3 jogos contra Oakland, que garantiu 3 vitórias para o Yankees, e depois, na World Series, fechou mais 2 jogos contra o Mets. Então, o Yankees tinha uma rotação interessante e não se preocupava, porque se você conseguisse manter uma vantagem até a 8ª entrada, já era. Porque entrava o Rivera, mesmo com um save de 5 eliminações, era praticamente automático para ele. Então, foram raras as vezes que a gente viu o Mariano Rivera pipocar, especialmente em pós-temporada. Então, era um time que soube aproveitar bem disso, né, e foi campeão. Não tem tanto demérito nesse time, mas ele seguiu mais a receita de que você apoiar o seu time em arremessadores, você leva o caneco. O que me marca aí nesse time é que quando você olha a temporada regular, os arremessadores eles foram até relativamente mal, quer dizer, foram mal. Como a gente falou aí, né, no episódio passado, mesmo na era dos esteroides, em que os números eram muito mais inflados para os rebatedores, mas você vê essa rotação e na temporada regular, Andy Pettitte 4.35 ERA, Roger Clemens 3.70, o Orlando Hernandez, né, o cubano aí, o Duque, com 4.51, são números ruins. Só que chegou na World Series, chegou na hora em que vale, né, e esses caras apareceram. Roger Clemens jogou 8 entradas sem ceder nenhuma corrida, Andy Pettitte em 2 jogos, 13.2 entradas e ERA 1.98. Mariano Rivera, como o Luquiba já falou, né, quase que perfeito. O Mike Stanton, que era o principal reliever aí, além do Mariano Rivera, foi perfeito, não cedeu nenhuma rebatida, nenhum walk sequer na World Series em 4 jogos que ele entrou. Então, assim, na hora que precisava, os arremessadores apareceram. E aí o time ganhou com méritos. Como o Luquiba falou, o time não era bom, mas ganhou com méritos. É que eu acho que a imagem que esse time passou de talvez ter sido um dos piores é porque ele terminou a temporada perdendo 15 dos últimos 18 jogos. Então, assim, era um time que tinha uma boa vantagem, né, da divisão, da East, e aí o mês de setembro foi medonho, né? E aí, por isso, talvez ficou essa margem do tipo, é um time que, né, no final não estava quente, mas não importa setembro, importa outubro, né? E o time em outubro fez o papel dele. E que papel, né? Com certeza. Eu acho que tem um outro fator aí que faz a gente chamar ele de um dos piores, é que ele é o fim de outros 3 times campeões, né, do Yankees, 96, 98, 99. E esses 3 eram melhores, né? O time de 98 aí ganhou 114 jogos, era o melhor deles, era o auge dessa geração aí que surgiu no meio dos anos 90. Mas assim, quando você tem 4 em seguida, ou não em seguida, 4 em 5 anos, e esse, além de terminar mal a temporada, de ser o último também foi o pior, isso na comparação acaba pesando também, né? Vai sair daqui de 2000, a gente já vai pro ano seguinte mesmo, para 2001, quando o Diamondbacks teve 92 vitórias, 70 derrotas, e tem que dar graças a Deus para Curt Schilling e Randy Johnson, que combinaram para 43 vitórias e 12 derrotas. Eu acho que só ter esses 2 caras aqui já deu a World Series de presente aí pro Diamondbacks. Olha, Cle,
Se eu até então falei de esporte coletivo e tal, esse Diamondbacks, como eu já disse antes, é exceção. Porque se você tirasse o Schilling, o Randy Johnson da rotação e o Luiz Gonzalez do bastão, esse time não ia chegar a lugar algum. Né? Você tem o Curt Schilling com 256 entradas arremessadas, 22 vitórias, 293 strikeouts e um ERA abaixo de 3. E aí você tem o Randy Johnson com quase 250 entradas arremessadas, 21 vitórias, um ERA abaixo de 2,50 e 372 strikeouts. E aí você teve no bastão o Luiz Gonzalez com um aproveitamento de 32,5% e bateu 57 home runs. Né? Então, assim, era um time que se apoiou muito nesses 3 caras. E se você tirasse esses 3 caras do fator, o time não chegaria onde chegou. Porque se você pega o confronto direto que ele teve contra a American League, eles perderam o confronto inteiro contra a American League. Eles tiveram um aproveitamento menor de 50% contra todos os times somados. Aí, contra todos os times da National, eles ficaram abaixo contra o Astros, contra Brewers, contra Mets, contra Expos, contra Phillies e contra Cardinals. Então foi um time que não foi nem um pouco dominante, nem na temporada regular. E aí chegou na pós-temporada, você tinha esses 2 caras fantásticos e você tinha um bastão quente do Gonzalez. E aí você contou com a pipocada do Yankees, que no ano anterior já era um time fraco, né? E aí não conseguiu manter a corrida, né? Porque o Yankees, que tinha na temporada regular uma média de 5 corridas por partida, simplesmente anotou 2 por jogo. Foram 14 em 7. Claro, o fator Curt Schilling e Randy Johnson tem aí. E a gente também tem um time que a gente já falou semana passada, que não chegou na World Series, né? Que é o Mariners, que talvez se tivesse chegado na World Series, talvez o enredo teria sido diferente. Então, assim, quando a gente fala que o melhor não ganhou semana passada no Mariners, é porque o D-backs com certeza teria que estar nessa lista, né? Porque aquele time do Mariners foi fantástico, aí não conseguiu passar do Yankees, né? Talvez a experiência lá pesou. E aí o Diamondbacks aproveitou e com não digo rotação, mas com essa dupla fantástica, foi campeão. O engraçado aquilo que você falou da pipocada do Yankees, pô, um time que consegue um hit, um walk-off hit aí contra o Mariano Rivera, tem que ser campeão da World Series mesmo, porque o cara já merece só por conta disso. Mas eu acho que o maior de tudo aqui, né, Henriqueta, é que era uma arca com 3 Noé, né? Pois é, e essa foi aí uma das pouquíssimas vezes que o Mariano Rivera ele teve uma blown save, né? Ele entregou um jogo em pós-temporadas e foi inclusive a única vez que ele entregou um jogo numa World Series. Ele que tem aí 5 World Series no currículo e só uma vez ele cedeu, né? Ele cedeu a derrota, ele cedeu a save aí. Foi nesse jogo 7 contra o Diamondbacks. Mas eu acho que assim, você falou da Arca de Noé de 3 nomes, né? E na World Series a Arca de Noé só tinha 2. Porque o Luiz Gonzalez ele teve uma World Series bem mediana. Ele teve aí 26% no bastão, bateu um home run só em 7 jogos. Não foi mal, não afundou, mas também não foi bem. Só que você teve o Curt Schilling quase perfeito no jogo 1, venceu. Randy Johnson com um shutout no jogo 2, venceu. Curt Schilling com uma corrida cedida no jogo 4. Perdeu porque o Byung-Hun Kim, o closer do Diamondbacks, entregou o jogo. Então poderia ter sido até mais fácil essa World Series, né? No jogo 5, não teve Schilling nem Randy Johnson, mas o Byung-Hun Kim entregou de novo o jogo. Estava 2-0 o Diamondbacks na 9ª entrada e ele entregou mais uma vez. Yankees venceu o jogo 5 e tinha 3-2 na série, né? Tudo para fechar aí nos jogos 6 e 7. Só que aí voltaram os 2, né, puxadores da Arca de Noé. Randy Johnson, espetacular no jogo 6, cedeu 2 corridas e o Diamondbacks aí passeou 15-2, né, não teve nem graça. E o jogo 7 estava um jogo bem tenso, né, era 2-1 Yankees, um jogo em que o Curt Schilling foi muito bem, 7.1 entradas e 2 corridas cedidas. E aí quem entrou para fechar esse jogo na 8ª e 9ª entradas não podia ser o Kim, o closer que tinha entregue já 2 jogos na World Series. Entrou o Randy Johnson,
que tinha jogado o jogo 6 e no dia seguinte voltou para 1.1 entradas e fechou o jogo 7, venceu, foi com a vitória, já que o Mariano Rivera cedeu aí o blown save, né? Então não foi save pro Randy Johnson, foi vitória, mas a história dessa World Series é a história dos dois que carregaram sozinhos e foram com muita justiça co-MVPs da World Series aí, Randy Johnson e Curt Schilling, 3 jogos cada um, né? E sem eles acho que tinha sido uma varrida do Yankees. Maravilhoso, hein? Que história. Bom, saindo de 2001, a gente vai para 2003. Aí nós vamos falar de Florida Marlins. Florida Marlins, vocês estão ouvindo bem? Florida Marlins, não é Miami Marlins. Não teve troca de nome ainda aqui, ó. Não teve mudanças de franquia. 91 vitórias e 71 derrotas. Não falei que esse número era cabalístico, tá aqui de novo ele, ó. Esse time, eu acho que a gente pode trazer como uma lembrança do que a gente falou da maldição do bode lá atrás e quando o Henriqueta comentou sobre Steve Bartman. Pois é, a gente mencionou isso aí no podcast da semana passada, e esse time que eu prefiro nem lembrar que bateu o San Francisco Giants aí na Liga Divisional, né, na Division Series aí de 2003, também uma jogada marcante, porque foi uma eliminação na 9ª entrada no home plate, que definiu aí a vitória para o Marlins, mas enfim. Depois disso, pegou o Cubs na NLCS, e aí foi a história que eu falei do Steve Bartman, que no jogo 6 o Cubs vencia por 3-0, o jogo estava sob controle, a série estava 3-2 para o Chicago Cubs, e aí na 8ª entrada o Moisés Alou foi fazer uma defesa fácil ali na beira da torcida e uns 10 torcedores se levantaram para pegar aquela bola. Por acaso, quem pegou foi o Steve Bartman, o azarado, porque o Moisés Alou ficou revoltado, o que na verdade deveria ser uma crítica muito mais a ele do que ao Bartman, o torcedor que não tinha nada a ver com a história. E o Alou ficou revoltado, começou a xingar, jogou a luva no chão. Com isso, o Cubs inteiro perdeu a cabeça. A torcida começou a vaiar o Bartman, mudou o ânimo do time e ele cedeu 8 corridas na 8ª entrada. O jogo foi 8-3 Marlins, as 8 corridas anotadas depois dessa bola que o Bartman pegou, que não foi nenhum erro, como a gente comentou do Bill Buckner, né? Foi simplesmente uma bola que não foi out, foi um foul ball. Assim, um foul ball não pode nunca decidir uma série. Se um time perde uma série por causa de um foul ball, é porque ele não teve cabeça para segurar aí a maldição, basicamente, né? Entrou na cabeça deles e perderam. E aí, depois disso, o Marlins foi até com muito mérito campeão da World Series em cima do Yankees por 4-2. O que eu queria completar é que, sim, concordo contigo, Henrique, foi o Alou completamente o errado da história. A bola estava fora, o Bartman fez o que qualquer torcedor faria, tentar pegar a bola, não interferiu, no caso do Alou. Né, mesmo em entrevistas depois, o Alou fala que a bola era minha, ele interferiu, até hoje não admite, né, que o erro é dele. E o show que ele deu depois, né, isso foi o gatilho para mudar a vida, né, não do jogo, mas a vida do Steve Bartman, né, que era uma ótima pessoa e por anos aí também pagou um preço que não deveria ter pago, né, porque nem jogar jogou. Né, um torcedor que estava lá e eu acho que foi a primeira vez na história do esporte que você culpa, nesse caso, né, que você culpa o torcedor. A gente teve também na NBA um caso similar, né, mas não foi tão pesado quanto esse caso do Bartman. E o problema é que a torcida culpava o Bartman porque, assim, não foi só essa jogada específica, né, essa foi o gatilho. Aí depois era erro de infield, você entendeu? Era outras coisas que o time perdeu a cabeça. E aí a cada erro o ânimo ficava mais agitado contra o Bartman. Né? Então a cada erro que o time cometia, aí culpavam mais o Bartman e aí teve que sair escoltado de polícia porque a torcida queria bater nele, o que foi, acho que, outra ignorância aí também. E o Marlins venceu, não tem como tirar o mérito, mas com certeza essa jogada mudou, né, a história dessa temporada, porque o Cubs estava praticamente com tudo bem encaminhado para ir para a World Series, né, e isso aí mudou a série como um todo.
E como vocês já falaram, né, o Marlins venceu o Giants, que era o melhor time, né, mais de 100 vitórias, ou 100 vitórias. Depois teve essa pane do Cubs, e aí chegou na World Series, né, venceu o Yankees, e acho que essa foi uma das maiores zebras, né, que pelo menos eu acompanhei. Porque esse time do Marlins não tinha uma rotação forte, era uma rotação bem mediana, não tinha bons rebatedores, né, talvez Mike Lowe e o Derek Lee talvez são os que mais se destaquem, mas não era um time que você fala de encher os olhos. Mas aí cai no que é aquilo que a gente fala, é um time regular, é um time que fazia o trabalho bem feito, tinha jogadores na média e soube se aproveitar das oportunidades. Esse time do Marlins também tinha o Pudge também, né, Henriqueta? O glorioso Ivan Rodrigues. Exatamente. Foi o único ano do Pudge no Marlins, né? E eu acho que ele pode ter sido um dos diferenciais, porque era um cara que sempre foi um líder, né, da equipe. E o time, não que o time fosse de garotos, a maioria tinha ali entre 25 e 30 anos. E o Pudge 31, mas assim, era um catcher que além de ser um dos melhores da história na defesa, ele era bom no ataque e ele era um líder. Ele era aquela presença de espírito de equipe, de liderança que todo time, ou quase todo time campeão precisa ter. Muito difícil você ganhar sem ter esse cara. E esse cara era o Pudge, né? Tava bem também. E assim, no banco tinha Miguel Cabrera, né? Com 20 anos de idade, ainda bem novo. Jogou metade da temporada só, mas já começava a despontar, não fez a diferença ainda. E assim, o Luquiba falou da rotação, que era isso aí também, mediana, no máximo, né? Josh Beckett talvez fosse o melhor nome, veio a jogar até bons anos pelo Red Sox depois, e era garoto, 23 anos ainda. Mas, novamente, na World Series essa rotação brilhou e brilhou muito. Principalmente o Brad Penny e o próprio Josh Beckett, os dois com 2 jogos na World Series jogaram muito bem. E o Carl Pavano também, outro que tem uma carreira que acho que é definição de mediano, e era 4.39, 108 vitórias, 107 derrotas, e assim, 50%, né? E o próprio ano dele, de 2003, não foi nada demais, mas teve um jogo excelente na World Series, um jogo de 9 entradas, que só seria uma corrida, e assim, contra um bom time do Yankees, mas não um dos melhores, como o Luquiba falou, mas o time ainda bom, fez a diferença, né? Essa rotação aí elevar o seu nível na World Series. E sorte, né? Porque tem que contar a sorte aqui também, né? Porque é um time que é diferente de todos os outros que a gente trouxe aqui, né? Que ele não se destacou nem pelo ataque, nem se destacou pela rotação. É totalmente fora da curva do que a gente está discutindo aqui, né? Então eles tiveram uma sorte interessante aqui também. Bons ventos lá em Miami. E vale falar que esse foi o segundo título do Miami Marlins, né? Ou do Florida Marlins. Ganharam em 97, ganharam em 2003, e até o ano passado eram as 2 únicas vezes que eles tinham chegado aos playoffs. É um dado também bem bizarro aí. E o mais bizarro é que até, né, a temporada passada eles nunca tinham perdido uma série de playoffs, né? Pois é, exatamente. Chegou, ganhou. É loucura. É maravilhoso esse dado também. Sensacional. Bom, saindo de 2003, a gente vai entrar em 2006 com um time que é muito tradicional e entre todos os times que a gente trouxe aqui é o que teve o menor recorde, que é o Cardinals de 2006, com 83 vitórias e 78 derrotas. Quando a gente conversou desses Cardinals, do Luquiba, a gente ficou com dúvida se 2006 era pior ou se 2011 era pior. A gente acabou escolhendo esse 2006 aqui mesmo com essas 83 vitórias, né? É que eu acho que esse time de 2006 ele é mais emblemático, porque quando a gente fez semana passada a lista, originalmente a gente tinha colocado o Cardinals de 2004 como um time forte não ser campeão. E esse time caiu da lista justamente por causa desse Cardinals de 2006. Então praticamente o mesmo time de 2004, né, que só não foi campeão porque teve a história mágica de Boston, mas eu não vou falar isso aqui, senão é outro podcast aqui. Esse time de 2006 realmente não era um time fraco, mas teve uma campanha fraca, né? Um aproveitamento de menos 52%, mas se aproveitou de fato de jogar numa divisão fraca, né? Então era um time que fez o que tinha que fazer, né? Burocrático, e aí na pós-temporada contou com
bullpen do Mets entregando a farofa, né? Também teve muitos rebatidas que a gente fala de clutch, né? Foram, se eu não me engano, 9 corridas anotadas na 9ª entrada. Jogo 2 e jogo 7, principalmente, né? Venceu esses 2 jogos anotando corrida no final. E aí deu sorte também no enfrentamento, né? Porque não pegou o Yankees, que era o melhor time da MLB, né, naquele ano. E aí também não pegou outros times fortes, né? O Twins, que foi varrido, né, pro Oakland. E aí o Oakland amarelão depois foi varrido pelo Tigers. Então acabou pegando o Tigers, que não era o melhor time da American League, mas, né, por sorte e por pipocada de outros times, chegou na World Series. E aí o time do Cardinals fez o que tinha que fazer. Então o time era bom, né, tanto que até a gente cogitou a colocar esse núcleo, né, anterior como nos melhores a não vencer, mas aí fica um pouco ambíguo, né, porque 2 anos antes foi um baita time que não venceu, e aí venceu no ano errado. Quando a gente fala, a gente sabe que tem vários times que no ano que faz história não vence, ou no ano que merecia vencer não vence, mas pelo menos pela justiça consegue vencer em outro ano. E esse eu acho que é o caso de 2006, por isso que eu acho que a gente optou em trazer o time de 2006 do que o de 2011. E, assim, esse é um outro time que foram poucos jogadores brilhando muito, né? Além do Albert Pujols, óbvio, 49 home runs, 33% aí no bastão. O resto do time em si teve um número até que me surpreendeu bastante, é que dos titulares, 3 deles só bateram 2 home runs cada na temporada. É um negócio impensável nos anos 2000 você ter 3 titulares que só bateram 2 home runs. O próprio Yadier Molina, que nunca foi um catcher muito bom no bastão, mas estava bem no início da carreira ainda, 23 anos, bateu 6 home runs só, 21% no bastão. Era um time que basicamente tinha o Pujols, tinha o Scott Rowland e o Jim Edmonds, que eram bons jogadores aí, e assim, o resto era o resto. E a rotação tinha o Chris Carpenter, que era um jogador muito bom também, um ótimo pitcher. Ele no auge era ace, e o resto também. A rotação não era nada demais, só que encaixou e teve uma grande adição no bullpen, e aí acho que até méritos pro Tony La Russa, o técnico, que esse sim é um grande técnico, que foi botar o Adam Wainwright, garoto ainda, 24 anos, no seu ano de estreia na Major League, como um reliever, e ele teve uma ótima atuação durante a temporada e melhor ainda na World Series, ou nos playoffs, como reliever, né? Acho que ajudou a estabilizar o bullpen e fez a diferença. E ele conta também com esse Tigers que dos anos 2000 e 2010 também é um baita de um amarelão, né? Pois é. O Tigers também é quase que inacreditável como não ganharam o World Series, né? E tiveram Justin Verlander, tiveram Max Scherzer, né? E a gente vai até ver aí mais pra frente, podemos falar deles de novo aí em outra vez que chegaram ao World Series e perderam, mas é impressionante quanto eles amarelaram. Miguel Cabrera também passou por lá, né? Ainda tá lá no caso, mas passou por lá na World Series e, enfim, é outro time que quando pôde chegar, amarelou. Nem no ano de tríplice do Cabrera eles conseguiram alguma coisa. Que desgraça também, né, Detroit? Pra qualquer esporte. Tá com uma bomba lá, né? Porque, eu vou te falar, deve estar... cada dor ali que você vê, né? O Lions, que é medíocre, né? O Pistons, que quando chegou, ainda assim não chegou com brilho. Acho que o único que se salva aí é o Red Wings, que teve bons anos aí. Mas Tigers, pelo amor de Deus, não vou nem falar aqui, pra mim foi glória em cima deles, mas foi o que eu falei, cara, o Cardinals deu sorte de pegar eles na World Series, né, porque tinha pelo menos 3 times melhores do que o Tigers, né, o Yankees, o Twins e o A's, e quem foi pra World Series foi o Tigers, e aí o Cardinals aproveitou disso. E só para complementar o Henriqueta, o Wainwright foi o closer, né? Então é mais coragem ainda você colocar um garoto assim como closer, né? E ele teve um bom papel e depois, né, ancorou a rotação até hoje, né? É a referência do Cardinals.
Hoje ele já tá usando um pouco de bengala pra arremessar, mas tá lá ainda. E é isso. Bom, 2014, grande São Francisco Giants, pra provar aqui que a gente não é clubista, entendeu? E a gente coloca o time aqui. Na real, conversando com a Henriqueta, a gente ficou assim, vai colocar 2010 ou vai colocar 2014? Aí fica aquele negócio. 2010 é um time que estava sendo montado e encaixou. 2014 é a verdadeira arca de Madison Bumgarner, porque é o que foi 2014. Quando a gente estava montando a lista, eu fiquei um pouco assim, porque você colocar um núcleo que venceu 3 vezes em menos de 6 anos, eu acho que não é sorte, né? E não é um vencedor fraco. Acho que vale a pena considerar isso. Mas, como vocês são torcedores e vocês sabem que já montaram times melhores que não foram campeões, então destilem aí a sua angústia e comemorem por ter sido campeão. Tô comemorando até hoje, não tem problema não. Só como? Que era a arca de Bumgarner, não tenho o que negar, né, Henriqueta? Pois é, só para explicar antes por que 2014 ou não 2010, é porque 2010 é o que a gente já falou aqui, que rotação ganha campeonato, e nesse caso rotação e bullpen eram espetaculares. Assim, o time, os rebatedores eram bem medianos, era ou gente que já passou do auge, ou achados, ou catadão, ou Buster Posey e Pablo Sandoval surgindo ainda. Mas assim, rotação carregou e os rebatedores foram competentes. E já 2014 era o time que tinha pouca gente brilhando muito e o resto é o resto. Teve Buster Posey muito bem de novo e assim, a defesa até era boa, mas mesmo o resto do ataque não foi tão bem assim. Buster Posey liderou o time com 22 home runs. Teve gente aí batendo, como o Joe Panik, o segunda base, que bateu 1 home run, o Angel Pagan 3. O ataque tinha um pouco de um catadão, tinha Mike Morse ali, né? Tinha Gregor Blanco, o Hunter Pence ainda estava bem, mas a gente vê que logo depois aí ele começou a cair também. Então assim, o ataque não era nada demais, e a rotação tinha Madison Bumgarner e o resto era a arca de Madison Bumgarner mesmo. O bullpen ser bom ajudava, mas assim, Tim Hudson aos 38 anos já de muleta, Ryan Vogelson 36, bela história de superação, mas também já estava com 2 muletas em cada braço. Jake Peavy, que até entrou bem, veio no meio do ano, mas nos playoffs ele só faltou se desfazer no montinho. Só para falar do Peavy, ele tinha sido campeão com o Boston no ano anterior, então respeito. Não, mas ele foi bem. Ele foi bem no time. Foi essencial ele entrar para o time aguentar a segunda parte da temporada. E 12 jogos ele teve ERA de 2.17. Foi muito importante. Só que chegou nos playoffs e ele não se aguentava mais. Os 2 jogos dele na World Series, ele durou 6 entradas ao todo e cedeu 9 corridas. Assim, ele se desmontou nos playoffs. E Matt Cain e Tim Lince com esse já tinham se desmontado antes, estavam fazendo hora extra no time. E Madison Bumgarner foi realmente o único, e a gente vê que foi o único até nos playoffs. Não só no jogo de wild card, que ele teve um shutout em cima do Pirates, e ok que era o Pirates, que não era um time assim tão bom, mas foram 9 entradas, 10 strikeouts, né, excelente. Como na World Series, onde ele foi muito bem no jogo 1 e ganhou, muito bem no jogo 5 e ganhou, e aí, no jogo 7 é o jogo que a gente nunca vai se esquecer, né? Na 5ª entrada, Tim Hudson já tinha saído, Jeremy Affeldt, que nunca joga mais de uma entrada, entrou e jogou 2, entrou na 3ª entrada e jogou 2, um negócio que ele só fez 2 vezes na vida. E aí, Madison Bumgarner entrou na 5ª só para tentar estabilizar o time, só que aí vai ter coragem de olhar na cara daquele homem maravilhoso e dizer que ele tem que sair de campo, né? O Bosch sabia que ele ia até o braço dele ir embora, e ele foi por 5 entradas, e quem foi embora foi o Royals. Ele foi praticamente irrebatível em 5 entradas aí de relief, a save e o título. Não, é maravilhoso. Só que você esqueceu de um nome aí de bullpen também desse. A gente pra gente criticar o time, a gente acabou elogiando, mas você esqueceu de um nome aí. Sérgio Romo também, Henriqueta.
que foi, querendo ou não, ele teve foi importante na Championship Series contra os Cardinals. E teve seu joguinho também, acho que jogo 2 dele garantiu vitória pra gente na World Series, se eu não me engano. O Romo, ele era um reliever eficiente ainda, mas também já não era mais o mesmo, né? E o Casilla, que era o closer, e confiança zero. O que eu posso falar pra vocês é que vocês mereceram mesmo essa desconfiança, porque vocês mandaram o Brian Fear the Beard Wilson embora, então tem que penar mesmo. Concordo, é imperdoável. Tudo bem que ele também, assim, foi embora e também estava se desfazendo já, né? Tinha problemas sérios aí de coluna, se eu não me engano, e durou muito pouco depois. Mas, ô chefinho, você falou aí dos jogos, né? E assim, a gente falou dos 3 jogos que o Baumgartner ganhou, né? Os 2 que ele foi titular e o que ele entrou e segurou a arca flutuando ali sozinho por 5 entradas. O outro jogo foi um tiro, porrada e bomba pra todo lado, que foi o jogo 4. 11-4 pro Giants, e assim, a gente só ganhou porque o ataque acordou. Porque o Ryan Vogelson saiu em 2 entradas, né? Foi-se embora, não tinha mais condição. Parecia que o jogo era do Royals. E também, bom, falar então de um outro nome do bullpen, o Yusmeiro Petit, que a gente quase nunca lembra, mas é um dos melhores long relievers, e só long reliever que a gente já teve, né? O cara entrava para aturar aí as entradas do meio quando o titular implodia. E aí aguentou 3 entradas e o ataque reagiu. Mas assim, a verdade é que o Baumgartner ganhou 3 jogos e o 4º jogo foi esse tiro, porrada e bomba que a gente deu sorte de ganhar. Ou seja, um time ruim é isso, né? Precisa de sorte e um pouco de genialidade. Exatamente. E teve a genialidade de quem precisava, quem é um cara... Quem é o macho alfa mesmo daquele time? Ele era o macho alfa daquele time. Ele era o cara. Ele foi o cara da franquia esse tempo todo também, né? Que homem maravilhoso. Pena que ele gostava de andar de moto, né, Henriqueta? E perdeu uns anos com a gente, né? Pois é, né? E assim, a gente vê que depois da bicicleta lá, ou da moto do Baumgartner, ele começou a cair. Foi aí que começou a queda dele, né? Uma pena mesmo. E só em cima do que o Luquiba comentou, né? Do time ser dominante, ser multicampeão. Apesar de tudo isso, era um time instável, né? Porque você ganha 2010, 2011 ruim. Ganha 2012, 2013 ruim. Ganha 2014, 15, 16, 17 e aí agora que a gente vai ganhar essa porra de novo. Vamos virar do par pro ímpar. É isso aí, pronto. Já fiz meu podcast de Giants Brasil. Maravilhoso, maravilhoso. Mas é isso aí. Tirando as brincadeiras, a gente tem que comentar isso também. Era um time que era instável, né? Foi um núcleo instável. Até por isso que existe a discussão de se foi uma dinastia ou não, né? E pra mim foi porque ganhar 3 anos em 5... muito poucos fizeram. Mas é isso aí, era muito instável. Mesmo 2015 foi ruim de novo, e 2016 foi bom, 2017 foi ruim, e aí foi ruim pra sempre. Não tem discussão, você ganha 2 anos em 3 anos, 2 títulos em 3 anos, já vale. Ganhar 3 em 5 é dinastia, não tem o que falar. Tá bom, se o senhor dinastia aí... Só que tudo bem, dinastia com Spygate é sacanagem. Mas enfim, não vamos falar de NFL não, vamos continuar aqui na MLB, porque a gente tem que, depois de ter falado tudo isso, a gente tem que falar que na MLB existe sim o pior campeão de todos os tempos. Que no caso é o Houston Astros. Porque se tem um time que não merece ganhar, é um time que assalta, é um time que rouba, é um time que usa de ferramentas não permitidas para trapacear os amiguinhos. E aí, toda vez que eu lembro disso, eu me pergunto, será que aqueles filha da p... que ficaram batendo lata, que ficaram roubando sinal, que fizeram o diabo a 4, eles esqueceram que eles podiam estar do outro lado também, que aqueles caras que estavam jogando contra eles são companheiros de liga deles? Assim, é revoltante e sim, né, MLB existe um pior time a ganhar. Clay, o que eu posso te falar roubo de sinais existe, mas do jeito que o Astros fez não existe. Arremessador que dá dicas do arremesso existe, mas você gravar e retransmitir em tempo real e com tecnologia não pode. O Astros seria campeão sem esses recursos? Ninguém vai saber, porque o núcleo é forte. Mas manchou a história, né? Porque é um título que não deveria ter contado, deveria sim ter um asterisco ali. Deveriam ter removido esse título, porque
Você é campeão, você investiga, você tem trapaça, você admite que tem trapaça, ainda você dá risada, faz chacota da liga do tipo jogadores dizendo ha, conseguimos ser campeões. Então eu acho que ficou muito feia essa história e a gente que viveu isso, né, vai poder contar lá na frente, porque as pessoas não vão entender, né, o que aconteceu, e a gente pode falar que sim, como a gente tem torcedores aí de outros esportes, posso falar do 86, né, só para mencionar isso, mas não vou entrar aqui a fundo. Então são polêmicas que vão render aí por décadas e gerações, e como eu disse no começo, que tinha exceção, a exceção é essa. Então esse de todos é o campeão que não deveria ter sido campeão e não merecia ser campeão, e eu acho que deveria ter removido esse título. Aí podem me falar, mas você é hipócrita porque o Boston estava envolvido no ano seguinte. Mas as investigações foram completamente diferentes. Primeiro que a única punição que Boston teve foi por conta do seu treinador que estava envolvido com o Astros. A punição foi em cima do papel que ele desempenhou com o Astros e não com o Boston. E segundo que o Boston fez não foi gravar e retransmitir em tempo real. Foi simplesmente, quando chegar na segunda base, passar sinal. Isso todo mundo faz, então não é tão fora do comum. Agora, o que o Astros fez, isso sim é ilegal, imoral, e isso sim deveria ser punido, porque você não pode gravar em tempo real e mandar sinais dentro de campo em tempo real para saber o que está acontecendo, porque aí você está dando uma vantagem para o ataque. O rebatedor, sabendo que vem bola rápida, ele se prepara para a bola rápida e a probabilidade de ele conseguir rebater é maior. Então, se você vai pegar as médias de todos os jogadores dos Astros, você vê que todos rebatem mais em casa do que fora de casa. Isso mostra que esse aumento de rebatidas, sim, é efeito dessa trapaça. E isso sim impactou no jogo, isso sim impactou nesse título, por isso que o ano deveria não ter campeão. Porque não dá para mim para cravar o Dodgers como campeão desse ano, porque a gente não sabe se o Astros tivesse chego lá, se tivesse tido o Yankees ou qualquer outro time, se também não teria ganho de Dodgers. Então, todo mundo foi prejudicado, e eu acho que é um ano que deveria ter sido anulado o título. Concordo, acho que o Luque Bae resumiu perfeitamente já. E os dois times que o Astros bateu no caminho, né, o Red Sox e o Yankees, eram bons times. Ok, com recordes bem piores que o do Astros, mas aí volta, né, a gente não sabe qual seria o verdadeiro recorde do Astros se não tivesse a bateção de lata. Então, assim, poderia ter perdido para qualquer um deles. Yankees, Red Sox, Dodgers. Não dá para afirmar quem é o campeão, mas dá para afirmar quem não deveria ter sido campeão ou deveria ter tido seu título removido. Só que aí a gente vai voltar naquela velha história que a MLB é hipócrita, a MLB evita ao máximo assumir um escândalo e punir um escândalo como deveria ser feito, ou ela só pune quando é conveniente a ela. Então, assim, esse problema ele vai muito mais a fundo, né, na cultura do beisebol, a cultura da diretoria da MLB, digamos assim, de tapar o olho quando lhe é conveniente. Que não foi poucas vezes na história da liga, inclusive, né? É triste. E só complementando o que o Luquiba falou, não parecendo que é passar pano pro Red Sox, não, mas fica a sensação de impunidade no Red Sox mais por conta da pouca punição no Astros do que outra coisa. Então, é isso. Acho que não dá pra comparar ninguém com o que o Astros fez. Não dá, é muito diferente. Então, se tem um pior ganhador, tem que ser eles. E eu acho que das 4 ligas que a gente discutiu nessas últimas semanas, só dá pra gente falar que realmente a MLB é a única liga que tem um cara que realmente é o pior campeão de todos os tempos. Certo, rapazes? Podemos ir para as dicas? Certíssimo. Nada mais a acrescentar. Dicas legais, dicas sensacionais. Luquiba, é tudo com você. Só tem pastelão essa semana, né? É isso mesmo? Só a sessão da tarde? Semana passada eu até falei pro Henrique segurar um pouco aí, porque essa semana eu tinha bastante comédia pastelão. Porque quando a gente fala de filme de beisebol, a gente tem desde o drama até as comédias pastelões. E como a gente falou esse episódio de piores campeões ou campeões mais fracos, então aí entra os pastelões. O primeiro era um spoiler que o Henrique já estava dando, que é o Garra de Campeões, ou o título original que é Major League, talvez por isso a confusão,
Esse filme é um clássico de sessão da tarde. Infelizmente, nenhuma plataforma tem esse filme, mas se você tiver a oportunidade de comprar, compra, porque esse filme você tem que guardar e mostrar para os seus filhos, netos, bisnetos, que é uma pérola a respeito do Cleveland Indians. Claro, o filme é ficção, mas o nome Indians existia, né, e ainda não existe mais, mas na época ainda existia. Ele conta a história de um time que é construído para perder e que o time ganha, né, consegue ganhar. Então, é com Charlie Sheen, entre os outros atores, vale muito a pena ver, né. Fica aí a dica, não vou dar spoiler, não vou falar mais do filme, mas por gentileza, procure, compre esse filme, porque esse filme vale a pena você ter. Boa, muito boa. Eu não peguei nenhuma dica, não peguei nenhuma mesmo. Então, você tem outra, Luke? Eu tenho outra que também é outra pérola desses filmes pastelões, que o nome do filme em português é Sonho de Campeão, o nome em inglês é Rook of the Year, que conta a história bizarra de um garoto de 12 anos que quebra o braço e na hora que o braço dele cura, o braço dele ganha uma força absurda que ele consegue arremessar bolas a 160 km por hora. E um garoto de 12 anos entra para o elenco principal do time do Cubs e consegue levar o Cubs, né, até pós-temporada, World Series e assim por diante. Para quem não conhece, né, é com o Thomas Ian Nicholson, que é o Kevin do American Pie, ou que chegou até a fazer também o Walt Disney, naquele Walt anti-Disney, antes do Mickey, se eu não me engano. É engraçado o filme, vale muito a pena também ver. E é o confronto histórico que a gente sempre brinca, né? É o Rick Vaughn contra o Henry Hohengarten, né? Que são os dois personagens de cada filme. Então, vale muito a pena assistir. Esse eu acredito que esteja no Disney Plus. Então, quem assinar, esse filme você consegue encontrar lá. E vale a pena assistir também outra comédia engraçada. É isso, então. E aí, você também trouxe pastelão, Henriqueta? Ou você só quer reforçar que vale a pena assisti-los? Não, só reforçar e dizer que eu adoro qualquer filme de beisebol. E assim, os pastelões, às vezes, para quem não é muito apaixonado pelo esporte, ou que não tem um conhecimento enorme, não quer saber de tantos detalhes, como é o caso do Moneyball, o caso do Curvas da Vida. Se você quer só uma história que você vai se divertir, rir pra caramba, os pastelões são perfeitos, porque assim, a história é legal, você torce pra caramba pela pessoa, né, pelos caras lá, e você ainda ri de quebra. Então, acho que vale muito a pena. É isso aí. E só pra fechar, como foi 3 semana passada, 3 nessa, se quiserem, como a gente falou um pouquinho é dica repeteco, tá, gente? Acabei de lembrar aqui. Mas como a gente falou um pouco da maldição dos Cubs, e a gente falou do Steve Bartman, se quiserem, aquele 30 for 30 maravilhoso da ESPN, como sempre, chamado Catching Hell, contando como ficou a vida de Steve Bartman e a desgraça daquele jogo 6 da final de conferência da Liga Nacional em 2003. Então, é isso. Deu por hoje, né? Deu por hoje. Então é isso. Foi muito bom estar com vocês, rapazes. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E podem fazer a despedida de vocês, que eu não vou errar o português essa semana. Obrigado, Clay, Henriqueta, quem mais nos escutou. É sempre um prazer falar de beisebol. Terminamos, né, um pouquinho pesado, né, mas é uma crítica aí que vale, porque manchou a história do esporte. E aí o Manfredão deveria agir, né, de forma correta, como não agiu. E você pega como exemplo outros esportes que a gente vê punições mais duras, né, e a gente sente essa impunidade aqui no beisebol. Então fica aí a reflexão. E claro que o torcedor do Astros pode falar, mas o time mereceu ganhar. Cada um vê por um lado, mas para mim quem rouba não ganha, não merece. Então manchou e ponto final. Aí, abraço e até a próxima. Concordo, não tenho mais nada a acrescentar. Luquiba perfeito mais uma vez. E espero que vocês tenham gostado, né, dessa série toda aí dos melhores times a não vencerem, dos piores a vencerem os títulos das 4 ligas. Eu sempre acho divertido rever a história desse jeito e analisar, né, as injustiças ou as sortes e ironias aí do destino. E, enfim, espero que tenham gostado também. É isso aí. E a próxima série
depois a gente conta. Nada de spoilers por aqui. E quem sabe também se a gente não vai ter que interromper a série para algum caso que está acontecendo por aí no mundo. Enfim, fica com a pulga atrás da orelha, assim que é bom. Valeu por estarem até aqui com a gente. Lembrem-se de ficar em casa se assim puderem. Se tiverem que sair, cuidem-se. Usem máscara, álcool gel a cada instante para higienizar suas mãos. E não escutem aquele imbecil. E é isso. Vocês têm que beber água também e cerveja. Mas a cerveja não é nem porque ela tem água. É só para poder aguentar a loucura desses dias mesmo que a gente tem vivido. Mas é isso. Grande abraço para todos. E a gente se vê na semana que vem com o Zonecast. O que vai ser, depois vocês ficam sabendo. Até semana que vem. É isso aí, seus românticos. Acabou mais um episódio do Zonecast. Semana passada teve medalha de ouro, teve medalha de prata, teve medalha de bronze. Nossos atletas foram sensacionais e representaram demais. Só que vale lembrar que essas medalhas são méritos totalmente deles. Afinal, 42% dos atletas que estão em Tóquio não têm nenhum patrocínio. 19% vivem com menos de R$2.000 de auxílio. 7% vivem com menos de R$1.000 de auxílio. 13% tiveram que fazer uma vaquinha para ir aos jogos. 10% sequer vivem do esporte que praticam, sendo que 15% deles são motoristas de aplicativo. Se com esses números já conseguimos algumas medalhas, imagina com investimento. Enfim, vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar esses dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone_BR, no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato@tailgatezone.com.br. Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais, e toquinhos de luz no cotovelo de vocês.